O principal zagueiro do Internacional, Vitão, e talvez um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, atraiu o interesse do Flamengo, que já fez uma proposta. O Inter respondeu e existe um plano que o clube carioca traçou para tirar o jogador do Internacional. Vou tratar isto, é claro, trazer todos os detalhes da notícia que impactou a timeline colorada no dia de hoje, que é: Vitão vai ou não para o Flamengo? Mas antes tem a vinheta. Bora lá, gurizada! A primeira coisa que eu peço pra ti é para que você se inscreva no canal, tá? Que a gente quer chegar a 20 mil inscritos, eu conto com a tua ajuda. Também ativa o sino das notificações e deixa o like, é claro, para gerar mais engajamento aqui pro nosso canal, beleza? Tá combinado? Conto com a tua ajuda. Antes que eu fale a respeito da notícia, eu quero te convidar a falar sobre ativo, que é o estimulante sexual do homem moderno. Para você que de repente não consegue mais ter aquela energia ou precisa de um componente a mais para que você possa ter mais energia, mais pegada com a pessoa que tu curte, com a pessoa que tu ama, tá? Ativo é o estimulante sexual do homem moderno, tá? Aqui na descrição tem um WhatsApp sigiloso, um link ali para que você converse com o pessoal do Ativo e receba os produtos na tua casa, tá? 100% natural, não tem contraindicação. Deixa eu falar sobre a notícia que impactou esse domingo, a notícia de que Flamengo quer Vitão. E não só quer, como já fez uma proposta, tá? Vamos lá. Só para contextualizar também a situação do Vitão, tá? Porque o Vitão é um zagueiro que, inclusive, quase já deixou o Internacional. Teve uma proposta de 6 milhões de euros por ele, do Betis, guardem esse número, tá? Que o Inter, inclusive, já tinha aceitado, o jogador fez até o processo de ida para o Betis, acabou voltando por conta de alguns desacertos na forma de pagamento entre Betis e Internacional, o jogador voltou para o Internacional, tá? No meio desse processo, houve também uma sinalização de proposta do Napoli, faria uma proposta parecida com essa, de 6 milhões de euros, tá? Que o Inter recusou, né? O Napoli não chegou a fazer a proposta, tá? Mas o Inter fez uma sinalização ao Napoli. Primeiro até deu alguns indícios ali de que poderia vender por conta da má situação financeira do Inter. Aí depois, quando o Inter, né, estipulou algumas vendas ali, rolou a situação do Gabriel Carvalho, teve a situação do Wesley também, que depois o Inter voltou atrás, mas o Inter traçou ali como objetivo manter o Vitão, até porque o Inter já não tem o mercado lesionado, e o Inter está atrás de zagueiros no mercado, e perder o principal zagueiro do seu elenco seria algo bem grave para as pretensões coloradas na temporada. Então o Inter inclusive comunicou ao Vitão que o Vitão ficaria na temporada de 2025. O jogador de pronto, é claro, entendeu essa situação. Pois bem, o Flamengo fez uma proposta pelo Vitão, tá? E quer tirar o jogador colorado e levá-lo, é claro, para o Flamengo, tá? A proposta que o Flamengo fez por Vitão é 6 milhões de euros. Eu falei para vocês guardarem esse número, porque era a mesma proposta que o Betis havia feito pelo Vitão e que lá atrás o Inter aceitou, mas houve um desacerto nas formas de pagamento. Olha só. Mas não é só 6 milhões de euros, tá? O Flamengo aceita pagar 6 milhões de euros e perdoar a dívida. Na verdade, a dívida não é de. Isso precisa ficar claro, né? Porque às vezes a gente fala assim, pô, a dívida é de 4 milhões de euros, mas o Inter não tá devendo 4 milhões de euros, o Inter tá devendo 2 ou 3 parcelas, tá? Mas o Flamengo aceita quitar os 4 milhões de euros que o Inter tem a pagar pelo Thiago Maia, tá? O Flamengo aceita. Só que o Inter fez uma contraproposta, recusou, é claro, a primeira proposta que o Flamengo fez e diz que aceita 10 milhões de euros pelo jogador, mais a quitação da dívida de 4 milhões de euros. O Flamengo não gostou nada dessa contraproposta e segue querendo o jogador, tá? Qual é o plano que o Flamengo tem, tá? Chegar no jogador e fazer com que o jogador force a sua saída. Tá? Fazer com que o jogador comunique ao Internacional que não quer ficar no Inter e sim ir para o Flamengo e aí conseguir ali junto ao Internacional a sua liberação, porque o Flamengo não quer pagar 10 milhões de euros e perdoar a dívida, né? Quitar a dívida do Inter com o Flamengo. Vamos observar, é claro, as cenas dos próximos capítulos e aí você vai me perguntar, será que o Vitão pode querer forçar essa saída?
tudo ainda é muito novo. A proposta ela chegou no final dessa semana, a gente ainda não tem os pormenores dessa situação. Agora, é fato que o Vitão é um jogador que tem o objetivo de retornar à seleção brasileira. Eu digo retornar à seleção brasileira porque ele já jogou na base, né, mas ser convocado para a seleção principal, e ele teve inclusive esperanças de convocação, não obteve. Inclusive em uma entrevista coletiva que ele concedeu, ele falou que é muito difícil, estando aqui no sul do Brasil, ele ser convocado, tá. Isso poderia dar um indício de que de repente o Vitão enxergaria uma ida ao futebol carioca ou ao Flamengo, uma questão de convocação, tá. Todavia, o Vitão, ele tem uma identificação muito forte com o Internacional, inclusive, o Vitão, ele foi inclusive muito correto com o Internacional, porque ele poderia ter saído de graça naquela oportunidade quando o contrato dele estava acabando com o Inter de empréstimo, ao mesmo tempo que o contrato dele com o Shakhtar também estava acabando, ele poderia sair de graça, ele fez questão de renovar o seu contrato, inclusive para que de repente ele pudesse ser vendido, e já existia um acerto com o Betis. Então o Vitão renderia ali 6 milhões de euros para o Inter, sendo que não precisava, era só ele sair de graça. E ele fez questão de renovar o contrato. Então, tudo isso tem que ser ponderado, tá? Ele, quando teve uma proposta do Betis, também chegou ali forçar uma situação para ir para o futebol europeu, porque é o objetivo dele também retornar ao futebol europeu, ao mesmo tempo que o staff dele também faz um lobby para que ele retorne ao futebol europeu, porque ele é um jogador que já está ali batendo uma idade, que se ele não voltar para a Europa, fica complicado dele retornar, e o staff vê com bons olhos, é claro, esse retorno à Europa. Só que agora é o Flamengo, tá? Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que o Inter não vai ceder as exigências do Flamengo, tá, para que ele seja vendido. Agora, é preciso observar o Vitão, para ver se ele vai querer fazer alguma situação ou não de ir para o Flamengo ou não. A gente sabe que a partir do momento em que o jogador força uma situação ou ele tem um desejo de sair do clube, é bem difícil tu conseguir contornar a sua situação, e nós vamos ter que observar também qual vai ser o poder de convencimento do Inter para com o Vitão, para chegar a ele, colocar ele numa mesa ali para conversar e dizer: olha, nós temos objetivos aqui também, a gente quer montar um time, a gente quer colocar um time competitivo para vencer a Libertadores da América, e tem que apresentar o projeto para o Vitão estar também tranquilo quanto à escolha de ficar no Inter. Vamos observar, é claro. Comentem aqui o que vocês acharam a respeito de todas essas informações. Café com Fontes volta amanhã. Eu não posso deixar também de encerrar aqui o vídeo sem antes, né, deixar uma homenagem, porque hoje nós, enquanto jornalistas, fãs do futebol, né, e brasileiros, perdemos uma figura importantíssima, né, para nós. Ele que escreveu parte da história do futebol brasileiro enquanto jornalista e da TV brasileira, Léo Batista. Então, deixamos aqui também uma singela homenagem por essa perda gigantesca que nós tivemos hoje.